Eu quero aqui no ar já agradecer aqui aos colegas a assessoria aqui do Partido Novo, que provavelmente vai conseguir colocar para a gente aqui no ar, os parlamentares do Novo, o Marcel Van Hatten, o Gilson Marques e a Adriana Ventura, porque o partido, nesse momento, está indo para a residência oficial do Arthur Lira para discutir propostas para ajudar aí, ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia é que sejam enviados de caráter emergencial recursos para mitigar os danos, né? A suspensão aí da exigência de tributos federais para o gaúcho, além de você ter uma flexibilização dos prejuízos causados no setor de turismo e cultura, e também a dedução do imposto de renda para doações voluntárias, tá? Essa última proposta, inclusive, foi apresentada pelo deputado Gilson Marques. Vou ver se a gente consegue colocá-los aqui no ar, ô Matheus, porque mandei aqui o link, assim que eles estiverem na linha, me fale, por gentileza, Matheus, dá aquele oi aqui maroto do nosso WhatsApp. Enquanto a gente espera a bancada do Novo, hoje pela manhã, um outro parlamentar, o Alceu Moreira, do MDB lá do Rio Grande do Sul, me mandou aqui um vídeo sobre como é que está uma fábrica de sapatos lá na cidade de Três Coroas, fábrica da Seconello, em Três Coroas. A imagem, gente, ela é impressionante. Matheus, coloca por gentileza aí o Alceu Moreira falando sobre a situação. Pessoal, esse cenário aqui, ó, ele se repete em todo o Vale do Calçadista. Todas as empresas, a água não pede licença. Ela entrou com 1,5 metro de lama, e aí 30 mil pau de calçados prontinhos para ser entregue estão aqui. Agora toda a matéria-prima, que eles têm uma empresa ativa em série, eles perderam absolutamente tudo tem que recomeçar. Então, o que a gente precisa agora é um levantamento claro de quanto precisamos de créditos com tempo de carência, o sem juros, para eles poderem recomeçar outra vez. Os parceiros anteriores, todos têm que se apoiar neles, porque eles não têm condição de ter crédito para atender. Então, vai passar o crédito para a empresa mãe e ela vai passar para os outros para poder fazer essa máquina rodar tudo outra vez. Nós vamos conseguir, pode ter certeza disso. Gente, olha só. Matheus, coloca de novo essa imagem, essa última imagem, que eu quero fazer um comentário rápido aqui. Eu sei que o Rodrigo Oliveira vai acabar atrasando o Rodrigo Oliveira só para variar. Vou atrasar o almoço do nosso Rodrigo Oliveira. Mas, enquanto o Marcel Van Hatten entra, coloca. O Matheus está chegando. Aí, pronto, Matheus. Deixa essa imagem na tela, porque essa imagem ela é impressionante. Essa imagem ela é impressionante, porque isso eram sapatos novos, recém-fabricados. Sapatos que iam para o mercado consumidor. E imagina a situação do empresário. Sabe? Eu falei, inclusive, isso aqui no Meio Dia em Brasília. Eu estou falando isso porque eu tenho conhecimento sobre o Rio Grande do Sul. É meu segundo estado. Porque é o seguinte, gente. A tragédia lá no Rio Grande do Sul, ela tem duas questões aqui. Tem a tragédia humanitária, situações como a da Adriana Araújo, que está sem água. E parte do PIB brasileiro depende do Rio Grande do Sul. Isso aí é uma fábrica de sapatos. Imagina a situação em Bento Gonçalves, que é uma cidade produtora de vinho, conhecida internacionalmente pela produção de vinho. Imagina a situação em Gramado, que é um polo turístico. Quer dizer, é uma situação que você vai precisar reconstruir essa infraestrutura do Rio Grande do Sul. Você vai precisar dar assistência para as vítimas e você ainda vai precisar dar um fomento para esse empresário para que ele consiga se recuperar, porque isso é emprego e renda, gente. Eu não estou falando só de sapatos. Eu estou falando aqui basicamente de pessoas. Eu fico imaginando aqui um empresário, dono dessa fábrica de sapatos aqui, como é que ele fica. Eu fico imaginando que nesse momento ele vai ter que puxar um capital de giro para arcar com aquela folha de pagamento, sendo que ele não vai ter o faturamento de 2, 3, 4 meses, porque isso vai demorar para ele se recuperar. Isso vai demorar para que ele se recupere. Então,
é disso que a gente está falando, sabe? Não é só uma questão elitista, porque é o Rio Grande do Sul e tal. Não, não é isso. Não é disso que se trata. Mas vejam que ela é uma tragédia que ela tem múltiplas facetas, sabe? Não é algo fácil. E o empresário, de fato, vai ter que desdobrar ainda mais. Já tem que lidar normalmente com uma carga tributária, que essa nossa carga tributária é horrível. E ainda vai ter que lidar com esse tipo de tragédia natural. E provavelmente ele vai ter, e a solução que o governo vai dar, inclusive ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já falou isso, é um financiamento do BNDES, enfim, em taxas camaradas, etc, etc, etc. Quer dizer, poderia ser uma ajuda um pouco mais substancial. Matheus, estamos aí já com a bancada do Novo já na linha. Agora, Rodrigo Oliveira, deixa eu aproveitar a tua aula de micro e macroeconomia, já para trazer o Marcel Van Hatten. Eu vou te deixar na tela, por gentileza, Rodrigo Oliveira, porque tem uma questão econômica aí sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. Deputado Marcel Van Hatten, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília, querido. Muito obrigado, Wilson, muito obrigado a todos os que nos assistem pela audiência e ao Rodrigo também pela participação nesse momento. Ô, deputado, nesse momento está indo lá na residência oficial, né, do presidente da Câmara para discutir medidas para ajudar o Rio Grande do Sul. Vamos explicar um pouco qual vai ser o teor dessa reunião e qual é a proposta que o senhor, junto com a bancada do Novo, vai levar para o Lira nesse momento? Wilson, na verdade, exato, eu parei, ou melhor, paramos o carro aqui, próximo já à residência do Lira, estamos a caminho. Foi difícil chegar em Brasília, não temos mais aeroporto em Porto Alegre, está completamente alagado, né? Então acabamos vindo ontem à noite por meio da base aérea de Canoas, né, com o mesmo avião que levou os ministros para o Rio Grande do Sul e voltou para Brasília. E esse momento é de absoluta calamidade, só esse fato já demonstra o tamanho da recuperação econômica que o Estado vai ter que enfrentar depois. Como o Rodrigo bem disse, imagina você ficar sem um aeroporto, o principal aeroporto do Rio Grande do Sul, no mínimo, até o final deste mês, que é o que a Fraport está dizendo. Esse é um exemplo pequeno, infelizmente, né, em proporção ao tamanho do desastre econômico que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Primeiro, precisamos resgatar ainda as pessoas que estão ilhadas, há pessoas ainda esperando em locais remotos por salvamento, né? Infelizmente, mais de 90 mortes confirmadas. Nossa solidariedade a todos os familiares. Nós temos uma tragédia humana, uma tragédia social e uma tragédia econômica que vai custar muito para a recuperação. E a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul vai depender dos esforços também legislativos aqui em Brasília. Pedimos uma abertura de crédito especial por meio de medida provisória do governo federal, a gente espera que isso saia logo, né? Até lamento a fala... Nós ainda estamos, na verdade, quanto o governo puder mandar, ele precisa mandar muito dinheiro. Nós estamos agora na perspectiva de receber R$200 mil para cada município mais severamente atingido, vindo do governo do estado. O governador Eduardo Leite acabou de falar isso na reunião com a bancada federal. Obviamente que isso é um pequeno e primeiro passo do governo do estado, mas a União tem condição de ajudar muito mais. Nós ainda não temos estimativa de quantos bilhões serão necessários para a reconstrução, mas nós sabemos que dinheiro direto na veia dos municípios, seja 100 mil, 500 mil, R$1 milhão, a depender do tamanho do município, é fundamental, sem carimbar a destinação do recurso. Acho que isso é o mais importante que os prefeitos mais têm dito agora. Eles precisam ter dinheiro líquido para poder decidir lá na ponta como utilizar dinheiro no caixa das prefeituras, porque se depender de projeto, tem prefeitura, Wilson, e muitas, aliás, que não existe mais. Os prédios não existem mais, os telefones fixos se foram, não tem computador, não tem documentação, não tem nada. Então, é necessário, nesse momento, esse dinheiro na veia. Segundo passo, nós precisamos auxiliar os empreendedores. Tem gente com estoque todo perdido, supermercados que estão embaixo d'água, postos de combustível, lojas de roupa. Como vão pagar o imposto sobre a roupa, sobre a mercadoria que se foi? É preciso ter uma remissão, não é nem moratório, uma remissão dessas dívidas tributárias que vão se acumular. E, claro, nós vamos precisar rediscutir a dívida do Estado com a União. Para mim, esse é o ponto mais fundamental. E aí não é do Novo, viu, Wilson? Eu sei que, obviamente, você se referiu ao Novo por ser o meu partido, mas nós estamos trabalhando numa frente absolutamente pluripartidária, e eu, como presidente da comissão externa que trata do combate aos efeitos das enchentes, preciso reforçar, é
prioridade nossa que a dívida com a União seja cancelada, porque a essas alturas o governo do Rio Grande do Sul vai precisar nos próximos anos de muito recurso para poder se reerguer. Deputado, inclusive durante o programa de hoje, o senhor estava em deslocamento, nós mostramos aqui imagens impressionantes que foram encaminhadas aqui pelo seu colega, né, pelo Alceu do MDB, que ele fez uma visita a uma fábrica de sapatos lá em Três Coroas, né, que deu perda total. Ele mostrou ali os sapatos, ali o estoque totalmente perdido. Tá aí, pronto, a imagem. Não sei se o senhor vai conseguir ver aí no seu retorno, mas tá aí. Quer dizer, é impressionante, é o que eu falava agora há pouco. O Rio Grande do Sul, essa tragédia no Rio Grande do Sul, ela tem duas características, né? Tem a característica humanitária, né? E também tem essa questão de você recuperar uma economia pungente, né? Que ajuda, né? Que a economia do Rio Grande do Sul, ela é uma... Eu vou utilizar um termo clichê, mas ela é essa mola propulsora, né, da economia brasileira como um todo. Então você vai precisar, de fato, recuperar isso. E o Rodrigo Oliveira falou justamente isso, né? Acabou tocando nesse ponto da economia, que você vai precisar recuperar, vai ter que reconstruir a cidade e vai ter que recuperar uma economia forte como a do Rio Grande do Sul. Não é um trabalho fácil. Não, e tem mais. Você está mostrando Três Coroas aí, Três Coroas e Igrejinha já estão na fase da limpeza. A gente já conhece as fases, porque lamentavelmente já passamos por isso no ano passado, com fortes chuvas, né? Já é no mínimo sexto evento climático forte desse último ano. E Três Coroas, Igrejinha, teve 80% da sua área urbana atingida, 25 mil dos 33 mil habitantes diretamente atingidos. Eles estão na fase da limpeza. Porto Alegre, Canoas, está na fase ainda, né, da água, esperar baixar a água, e tantas pessoas desalojadas, desabrigadas, não tem água, não tem energia elétrica, não tem comida. Outros municípios estão começando a ser atingidos. Ontem, São Borja começou a anunciar a inundação. Pode já nas próximas horas acontecer o mesmo em Pelotas, Rio Grande, que é uma outra área do Rio Grande do Sul, no sul do estado. Então, concomitantemente, estão acontecendo esses mesmos fenômenos em diferentes fases em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, que tem 497 municípios, e se eu não estou enganado, já chegamos ao número de quase 390, quase 400 atingidos em situação de calamidade. Então, é um estado inteiro, isso aí é... Porque, assim, acontece muito de enchente no Brasil, em uma determinada região de algum estado. Isso é, infelizmente, o nosso clima subtropical é algo que acontece em muitos lugares, e não só na área de clima subtropical. Agora, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma catástrofe de dimensão jamais vista no Brasil, por atingir simultaneamente, praticamente, todo um estado da federação que vai precisar, repito, ser reconstruído com o apoio de todos. Deputado, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele, enfim, durante a votação do PDL, né, do decreto encaminhado pelo presidente Lula sobre a questão do estado de calamidade pública lá no Rio Grande do Sul, ele falou que é hora de você, pelo menos nesse momento, você deixar a rivalidade para trás, deixar a rivalidade do lado e todo mundo se unir, todo mundo unir as mãos. Inclusive, ontem eu tive um debate, estava conversando com alguns colegas jornalistas, né, em que, de fato, nesse momento, tem muito colega perguntando quem é o culpado por essa tragédia. Eu, por favor, me corrija, deputado, me corrija, perdão, se eu estiver equivocado. Nesse momento, eu gosto de pensar o seguinte, é uma tragédia de tal dimensão que eu acho que nem nos piores cenários a gente conseguiria imaginar algo nesse sentido. Dá para se buscar algum culpado nesse momento, deputado? Ou seria muito injusto se buscar um culpado nesse momento, ou alguma medida preventiva que ainda poderia ter sido feita antes disso? Ou a tragédia do ano passado já seria alguma forma, já daria algum sinal de alerta para o governo do Rio Grande do Sul para tomar alguma medida preventiva? Daria tempo? Ou falar sobre isso agora seria muito especulação? Wilson, além de especular, apesar de a gente ter experiência suficiente para perceber coisas que estão dando errado, que deram errado, que deveriam ter sido feitas diferente, nesse momento o foco tem que ser em salvar as vidas. Então, parar para discutir isso não contribui para o foco e objetivo principal, que é salvar vidas. Eu sou oposição ao governo federal, você sabe. Eu tenho uma posição muito independente em relação ao governador Eduardo Leite. Critico com veemência muitas das suas atitudes, outras delas eu apoio, e isso é do jogo político, a depender da posição que você se encontra no tabuleiro. Agora, nesse momento, não é política. Nesse momento é salvar vidas, é resgatar quem é possível ser resgatado. E se a gente encontra alguma deficiência, como a gente tem encontrado em vários órgãos públicos, em vários movimentos, né, a gente tem que tentar resolver. É isso que eu digo, né? Volta e meia recebo
o meu WhatsApp não para, é o dia todo, a noite inteira, né? É alguma coisa, estão barrando alimentos de doação lá na fronteira com Santa Catarina, porque estão exigindo nota fiscal. Eu vou lá primeiro, verifico se é verdade ou não, e já peço, se for verdade, o que fazer para resolver. Então, essas coisas que podem eventualmente acontecer, ou está faltando efetivo em tal município, por que não foi deslocado? Às vezes o comando tem uma explicação, uma justificativa, porque em outro lugar precisou mais. A gente é cobertor curto. Matheus? Então, se ela é propositiva, a nossa informação, ela ajuda. Então, não é hora de atrapalhar, não é hora de buscar culpados, eu concordo, é hora de resgatar pessoas e salvar o máximo possível de vidas. Wilson, posso fazer só uma... Lógico, pode fazer até duas, Rodrigo, fica à vontade. Wilson, eu vou precisar desligar, se pudesse, a última pergunta, porque a reunião começava 1h e é exatamente 1h e eu ainda preciso chegar lá, falta um pouquinho para chegar. Coisa rápida. O senhor falou das empresas, tributos, etc. e tal. Vai ter um pessoal aí que vai ficar um tempo sem renda. Existe já alguma coisa planejada para um adicional de Bolsa Família ou qualquer coisa desse sentido, não? Sem dúvida. Sem renda, sem casa. Vão ter que ser construídas novas casas, novas residências. Tem gente que não tem mais onde pôr. Tem gente não. Milhares de pessoas, está dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas de milhares, esses números ainda vão ser computados, não tem mais onde morar. Então vai ter que ter aluguel social, vai ter... Olha, nós já tivemos a experiência do Vale do Taquari, cidades que simplesmente ficaram desertas depois e tiveram que os munícipes se locomover para outras cidades com a ajuda de aluguel social. Daí outra cidade também ficou cheia, daí teve... Olha, vai ser uma luta reorganizar isso tudo, para não dizer das empresas que nesse momento não podem demitir, mas se verão forçadas a isso em virtude das circunstâncias. Então, nós vamos ter que ter aqui uma aprovação também na Câmara dos Deputados, é minha sugestão, aliás, de outros parlamentares também, de uma lei nos moldes da medida provisória da pandemia, que, por exemplo, reduziu salários e reduziu carga horária, ou até dar uma espécie de auxílio temporário para essas pessoas sem que elas precisem trabalhar, porque nem tem onde trabalhar. Tem empresas inteiras que foram varridas para que elas não precisem sofrer ficar no olho da rua, né, na expressão popular, no momento em que não tem nem onde morar, nem o que comer por falta de renda. É isso, deputado, vamos liberar o senhor para o senhor poder ir a essa reunião com o Lira. Boa sorte, bom trabalho e sucesso aí nessa empreitada agora, que são momentos mais difíceis aí para o povo gaúcho. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e parabéns pela divulgação. O que nós mais estamos vendo é uma rede de grande solidariedade e de informação com qualidade, como o Papo Antagonista, como vocês, Meio-Dia Antagonista, estão trazendo para todos, e isso é fundamental nesse momento. Obrigado, um abraço. Perfeito. Obrigado. A gente que agradece, deputado. Valeu, obrigado, deputado. Até a próxima. Até mais. Tchau.